apóstolo Pedro, ao escrever a sua primeira carta, no capítulo 2, é interessante observar que ele dá toda uma estrutura, ele dá toda uma formação de fundamento para aquilo que ele vai aplicar depois na parte prática da vida dos cristãos, que somos nós. Ora, na primeira carta, no capítulo 2, a partir do versículo 13, ele vai tratar de alguns assuntos que são espinhosos, alguns assuntos que são difíceis de poder, no contexto onde nós estamos atualmente, difícil de poder entender, relacionar, mas mais do que isso, se é difícil para nós, será que era tão fácil para os cristãos dos primeiros tempos? Não. Os cristãos do primeiro tempo tinham a mesma dificuldade, mas ele traz uma palavra para que essas pessoas possam efetivamente viver uma vida de acordo com a vontade de Deus para cada uma das pessoas e para a igreja. Então vamos lá ao texto bíblico de 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 13 e 14. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Essa questão de hierarquia foi instituída por Deus desde a criação. Este é um princípio que também existe no céu. Ora, podemos afirmar então com convicção de que a ordem da criação estabelece e explicita a ordem de autoridade espiritual. No céu, Deus Pai, Deus Filho lhe deve obediência, Deus Espírito deve obediência ao Filho e ao Pai. Esta ordem está desde antes da criação, já existe. Ora, Deus criou a Deus e este criou aos anjos, conforme depreendemos de Efésios capítulo 3, versículo 9, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculta em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Ora, esta ordem da criação também é a mesma da autoridade espiritual existente entre nós. Os anjos são sujeitos a Cristo e este é sujeito ao Pai que o criou. Também está claro nas Escrituras que a autoridade tem uma relação íntima com a própria fonte criadora. Dentre esses, nós podemos entender em Hebreus capítulo 1, versículos 5 e 6, nós vamos descobrir o seguinte: pois qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Vemos que ele se submeteu a Deus, estabelecendo assim, pela sua própria atitude, um padrão para os que seriam criados. O homem, criado por Deus, através de Cristo, tem como cabeça Cristo, e a esse deve submissão. Entre outros textos, nós poderíamos citar Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27, mas também Hebreus, capítulo 1, versículo 3, versículo 10. Mas nós gostaríamos de destacar aqui o texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 13 a 16, que diz o seguinte: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção,
a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Vejam que coisa substantiva esta. Deus criou o Filho, este tem domínio sobre todas as coisas, sobre os céus e sobre a terra, tanto as visíveis como as invisíveis. Todas as coisas a Ele estão sujeitas. Então, hierarquia é uma organização fundada sobre uma ordem de prioridades e sobre relações de subordinação entre os membros de um grupo. Organização social ou que estabelecem relações de subordinação e graus sucessivos de poderes. É importante entendermos não apenas o conceito de hierarquia, mas também o porquê da sua existência. Essa hierarquia foi estabelecida para o nosso bem, para que haja ordem e respeito nas relações interpessoais entre os participantes de uma mesma organização ou sociedade. A hierarquia existe para que nós possamos ter a humildade necessária para entender que não somos donos da nossa própria vida, mas que devemos satisfação dela diante de Cristo, a quem não vemos, e isto fazemos também na sujeição às autoridades que vemos. Ora, nós hoje não temos a presença física de Cristo, nós temos a sua presença em nós na casa espiritual ambulante. Notemos o seguinte: Satanás, ao pensar em seu coração que subiria até as alturas e lá faria seu trono e seria semelhante ao Altíssimo, ele pecou. A palavra não nos diz que ele pensou em ser maior, mas ele pensou em ser igual. Veja o que diz Isaías, capítulo 14, versículos 13 e 15. Diz assim: E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Veja que havia uma ideia de Satanás de ser um concorrente de Deus, ser semelhante a Deus. Não pensou em ser maior do que Deus, mas semelhante. Se toda a criação adora a Deus, eu também aqui posso ser colocado numa posição para que todos me adorem. Mas não foi essa posição que Deus o colocou. Este é o aspecto importante de observarmos, e é significativo. Qual é o lugar no qual Deus nos coloca? E dentro desse lugar onde Deus nos coloca, é para percebermos que ali é que devemos nos assentar, estar, atuar, ser usado. Sua pretensão era ter um posto superior àquele que lhe fora confiado.
Entretanto, este não era o lugar que Deus havia designado a eles. Todos aqueles que distorcem a harmonia do princípio de hierarquia são responsáveis por conturbações, motins, corrupções e conflitos na trajetória junto com seus pares. Todo insubmisso é rebelde, cria conflitos em sua trajetória e conturba e corrompe. Insubmissão é rebeldia, que é pecado chamado de feitiçaria. Olha o que diz 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Diz assim: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas mais rei. Está falando a respeito de Saul. Neste ponto, é importante observarmos também que os israelitas, compostos de 12 tribos, uma única tribo foi escolhida por Deus para servi-lo na tenda da congregação. Desta tribo, somente Levi, que a tribo de Levi, escolheu somente um homem, Arão, e seus descendentes do sexo masculino como sacerdotes. Isso nós encontramos em Números, em todo o relato da constituição ali desta tribo. Na trajetória do povo de Israel, durante os 40 anos em que eles caminharam pelo deserto, vemos que Coré, Datã e Abirão, juntamente com mais 250 príncipes, homens de renome, questionaram a escolha do Eterno. Vamos lá a Números capítulo 16, versículos 1 a 5, que diz o seguinte: Corá, filho de Issar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e a On, filho de Pelete, filhos de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão e lhes disseram: basta, pois que toda a congregação é santa. Cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? Tendo ouvido isto, Moisés caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Os insurretos naquele momento, encontrando-se cheios de dificuldades no meio do deserto, sob instáveis circunstâncias, calor, sede, frio, fome, sempre traziam à tona as lembranças de boas coisas do Egito. Ou seja, acharam-se, portanto, no pleno direito de questionar a autoridade de Moisés e puseram em xeque os motivos que o levaram a libertá-los do Egito. Provavelmente não o fizeram conscientemente, mas como cita Ezequiel, capítulo 33, versículo 13, diz o seguinte: quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não me virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica,
ele morrerá. O desfecho dessa história que nós estamos dizendo foi trágico. Todos foram mortos. Isso está registrado no 16º capítulo de Números. Desta forma, tais homens nos legarem através do ocorrido que é inadmissível na presença de Deus questionar a autoridade daqueles que por ele foram constituídos. Murmurar e se opor aos escolhidos de Deus é desrespeito para com Deus. Números 12 e alguns outros textos mostram isso, mas eu gostaria de destacar o texto de Números, capítulo 16, versículo 30, que diz assim: mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo que é seu, vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. A segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículo 8 e 9, nós vamos encontrar uma relação a respeito disso que aconteceu está relatado em Números, dizendo assim: e do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. Isso é interessante observar porque resistir à autoridade dentro da visão bíblica é resistir ao próprio Deus, que instituiu aquela pessoa como autoridade. Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 8, nós vamos encontrar o seguinte: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Melhor é aquele que aguarda pacientemente Deus ir trabalhando sobre essas autoridades e percebendo o que essas autoridades estão fazendo, que isso seja para cumprir o propósito que ele tem. E é interessante observar que houve uma resistência registrada em Atos, no capítulo 14, versículos 12 a 15, a Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queriam sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que há neles. O que Paulo está dizendo aqui? Nós não somos deuses, nós não somos Júpiter, muito menos Mercúrio. Nós somos como vocês. Fomos constituídos como aqueles que devem trazer o Evangelho. Ou seja, em outras palavras, ir além daquelas autoridades e dos limites de autoridade que Deus coloca para cada um, pode ser blasfêmia. Rebeldia à autoridade é rebeldia contra Deus, dizendo: Deus, o Senhor não sabe
estabelecer autoridades. Eu é que posso te ensinar como é que o Senhor vai estabelecer autoridade. Isso não funciona. Diante de Deus não funciona. Por quê? Porque toda autoridade, quando constituída, ela foi constituída sob o manto do propósito de Deus para com a sociedade na qual vivemos, neste exato momento, neste exato lugar, nesta exata condição em que estamos vivendo. Sujeição à autoridade. Qual? Aquela que Deus estabeleceu. Porque isso significa sujeição ao próprio Deus. E não estar sujeito significa um ato de rebeldia que Deus não aceita de forma alguma. Deus repudia esta ideia. Recoloquemo-nos e nos humilhemos diante da excelsa autoridade de Deus e dizendo: Deus, foi o Senhor quem estabeleceu essa autoridade. Vou estar orando por esta autoridade. Vou estar pedindo a Ti, ó Pai, que Tu moldes e modifiques o coração desta pessoa que está na posição de autoridade, para que ela efetivamente cumpra os Teus propósitos. Venha conosco, venha participar deste momento para que a sociedade possa viver dias estáveis, bons e em paz. Que Deus nos abençoe assim.